Vamos então falar sobre sinapse química. Essa aqui então é uma imagem mostrando as etapas da sinapse química. Tá? Então, observa que você tem aqui na etapa 1 o potencial de ação chegando aqui no terminal axonal. Então, a gente viu no vídeo anterior como ele é gerado e propagado. E aí, imagine já que nessa etapa, essa onda de despolarização chegando nesse terminal. No terminal sináptico, né, esse neurônio que a gente vai chamar de neurônio pré-sináptico, é onde você vai encontrar diversas vesículas contendo neurotransmissores. Quando o potencial de ação chega nessa região, né, quando a gente fala o potencial de ação, mas imagina sempre que é uma sequência de potenciais de ação, né, sempre uma safra de potenciais de ação, eles chegam então trazendo essa onda despolarizante. E a alteração de voltagem no terminal axonal faz com que canais de cálcio dependentes de voltagem se abram. Tá? Então o terminal axonal tem bastante canal de cálcio que justamente é sensível a essa alteração de voltagem. Então o potencial de ação chega, altera-se a voltagem dessa região e esses canais de cálcio se abrem. O cálcio, ele é muito... dentro da célula, a gente quase não tem cálcio. Então, se você abre canal, você vai sofrer um influxo de cálcio, que vai fazer com que vesículas contendo neurotransmissores sejam translocadas. Né? O cálcio ele é essencial nesse processo de translocação dessas vesículas. Elas se ancoram na membrana plasmática e fazem exocitose do seu conteúdo, que no caso é o neurotransmissor. Muito bem. Esse neurotransmissor, então, né, ele cai aqui na fenda sináptica, vai se ligar ao seu receptor, que está lá na membrana pós-sináptica, tá nesse segundo neurônio da via. Se a gente chamar esse aqui de primeiro, podemos chamar esse aqui de segundo neurônio da via. É o neurônio pós-sináptico. O neurotransmissor, então, se liga ao seu receptor e você vai ter determinada resposta celular. Né? E que resposta? Depende de que neurônio a gente está falando, de que neurotransmissor que a gente está falando. Tá? Então, essa resposta pode ser, por exemplo, a abertura de canais de sódio. E aí você vai ter influxo de sódio, despolarização desse segundo neurônio, se for suficiente para atingir a zona de gatilho, atingindo o limiar desse segundo neurônio, você vai ter a geração de potencial de ação nele também e a propagação do sinal. Né? Se for um neurotransmissor, por exemplo, GABA, aí você vai abrir um outro tipo de canal iônico, você vai abrir canal de cloreto. O cloreto vai entrar nesse segundo neurônio, né? Então, se você fazer com que entre cloreto, que é carga negativa, esse neurônio vai então hiperpolarizar, né? Se tornando menos excitável, ou seja, menos provável de gerar um potencial de ação. Tá? Então, depende de que neurotransmissor que a gente está falando. Muito bem. Uma coisa interessante, né, a ação da toxina botulínica, que é o Botox, é justamente destruir proteínas importantes nesse processo de ancoragem, tá? Que são as SNARs. Então você destrói essas proteínas, as vesículas não se ancoram à membrana, não fazem exocitose e assim você não tem a transmissão do sinal, né? Porque a intenção lá é não fazer contração muscular. Então você interrompe a sinapse na placa motora dessa forma. Muito bem. E como é que o corpo, né, vamos falar assim, como é que o sistema nervoso central consegue interpretar a magnitude do estímulo, né? Então, na verdade, o quão forte for o estímulo, isso vai ser repercutido no quão forte é a sinapse, tá? No quão intensa ela é. Então, olha só essa imagem, né? Aqui em cima, em a gente tem estímulos fracos que vão acabar liberando pouco o neurotransmissor, né? Então, essa safra de potenciais de ação que vão chegar lá no final do axônio vai fazer com que libere uma certa quantidade de neurotransmissor. Se o estímulo é maior e, portanto, o PEPs que ele gera tem uma amplitude maior,
na zona de gatilho você vai ter uma frequência maior de potencial de ação sendo gerado. E essa sequência maior de potencial de ação gerado, quando chega lá no terminal do axônio, faz com que mais neurotransmissores sejam liberados, né? Porque vai despolarizar mais, vai abrir mais canais de cálcio, dependente de voltagem, e vai fazer mais exocitose de vesículas. Tá? Então é dessa forma que o sistema nervoso consegue interpretar a magnitude do estímulo. Né? Porque de fato, se uma certa coisa cai no seu pé, né? Um objeto, uma bola cai no seu pé, é bem diferente se uma televisão cai no seu pé. Tá? Então, como é que ele interpreta a diferença de uma coisa e outra? Além de receptor, né, que um vai ser somente mecânico e o outro de dor, mas mesmo a intensidade da dor é interpretada, isso devido a essa frequência de potenciais de ação que são geradas, né, ela vai ser maior quando o estímulo é maior. E uma coisa interessante, né, que uma vez exocitado para a fenda sináptica, a gente sempre aprende, né, que o neurotransmissor vai se ligar ao seu receptor e muito bem. Mas na verdade várias possibilidades podem acontecer para esse neurotransmissor, tá? Então ele tem vários destinos possíveis. O principal é se ligar ao seu receptor, tá? Mas ele pode, né, e ele é também degradado na fenda sináptica. Então você tem lá uma enzima, por exemplo, no neurônio pós-sináptico, que fica degradando o neurotransmissor, né? E aí pode falar, nossa, mas que horror. Não, isso aqui é importante porque é um tipo de controle do sistema, tá? Você também não quer neurotransmissor presente em excesso na fenda sináptica. Ele pode simplesmente se difundir para fora da fenda, né? Ah, isso é um grande problema? Não, é muito pouco, né? Eventualmente vai ser degradado, então não é nenhum problema. Já se sabe hoje que ele pode agir na célula da glia e ele pode ainda ser recaptado pelo neurônio pré-sináptico. Então, aquele que acabou de liberar ele tem proteínas que recaptam esse neurotransmissor. E esses destinos eles têm uma importância farmacológica muito grande. Tá? Então, por exemplo, a ação de muitos antidepressivos é justamente inibir a recaptação da serotonina, deixando ela mais presente na fenda sináptica e assim intensificando o sinal dela. Essa também a ação da cocaína, porém com a dopamina, né? Então ela inibe essa recaptação de dopamina, que fica mais presente na fenda sináptica e intensifica o sinal, né? Dando para a pessoa uma sensação excessiva de prazer e euforia. Aquela doença, né, miastenia graves, onde você tem um problema na neurotransmissão, na placa motora, portanto você tem uma deficiência dessa sinapse na placa motora para que haja contração muscular. Um dos remédios, né, para tentar deixar a doença menos severa, apesar de não ter cura, mas um dos remédios é justamente inibir a enzima acetilcolinesterase, né, que degrada a acetilcolina. Tá? Com isso, então, você inibe essa enzima, aumenta a acetilcolina na placa motora para tentar intensificar essa sinapse que já está deficiente. Né? Então, é importante entender esses mecanismos, porque assim a gente consegue também entender farmacologia de medicamentos que agem em sinapse. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha em vias que integram informações de múltiplos neurônios, né? Então, quando a gente estuda a biofísica do neurônio, a gente sempre faz, né, uma situação assim, né, 1 para 1. Então, um neurônio fazendo sinapse com um neurônio, e aí fica assim um trenzinho, né? Mas o sistema nervoso é muito mais complexo do que isso. Tá? E de fato, você pode ter, né, você tem tanto divergência como também convergência do sinal. Então, por exemplo, né, o estímulo da dor, conforme ele vai seguindo adiante, né, chega lá no sistema nervoso central, ainda em níveis medulares, ele vai fazer sinapse com vários outros neurônios, né? Então ele não vai seguir uma fila única até o córtex cerebral, não, né? Esse neurônio que capta o estímulo doloroso, ele vai, por exemplo, estimular motoneurônios para fazer o reflexo de retirada,
né, envolvidos com esse tipo de resposta. Ele vai de fato, né, seguir por vias para fazer com que a gente se torne consciente dessa dor. Ele vai seguir por vias para que tenha um componente emocional dessa dor. Né? Então a gente não só sente a dor, mas ela nos abala psicologicamente. Então você tem lá, né, um estímulo doloroso e esse sinal ele diverge, né, ele pega uma via divergente conforme ele vai se aprofundando pelo sistema nervoso. E temos também as vias convergentes, né? Então, um único neurônio recebendo sinal de diversos outros neurônios. Tá? Isso acontece, por exemplo, no cerebelo. Na verdade, acontece em todo o sistema nervoso, tá? Então, o neurônio, ele recebe sinapse de muitos outros, né? São esses processos aqui em bege, são outros neurônios. Então, ele recebe sinais de muitos outros, além de toda a entrada que ele tem, né? De sinal vindo da glia. Tá, então a situação é muito complexa, né? No cerebelo tem uma chamada célula de Purkinje, que tem essa imensa árvore dendrítica e ela chega a receber cerca de 200 mil sinapses. Então, uma única célula recebendo cerca de 200 mil sinapses. É um exemplo de convergência do sinal, tá? O cerebelo, né, é uma estrutura motora que controla nossos movimentos motores. Então veja a fisiologia adequada dessas células para que a gente consiga fazer os movimentos motores adequados e coordenados. Bom, existe também um outro termo que é a chamada somação. Tá? Então nós temos, por exemplo, a somação temporal. Né? Que é isso? Por exemplo, aqui nessa figura ele está mostrando estímulo X1 e estímulo X2. Tá? Quando eles acontecem com uma certa distância um do outro, você vai ter o estímulo X1, né? Vamos pensar que ele vai gerar um PEPS e aqui está o PEPS que ele gera. O estímulo X2 aconteceu um certo tempo depois e vai gerar também um outro PEPS de mesma magnitude. Eles não se somam porque está longe um do outro. Tá? É igual quando você está lá, né, na praia, aí vem uma onda com uma certa força, bate em você. Aí depois vem outra igual, com uma força parecida e bate em você. Só que se essas ondas estiverem muito próximas, elas podem se somar. Né? E você vai sentir que a batida em você vai ser mais forte, tá? E é isso que acontece também aqui no neurônio. Então, quando você tem estímulos que acontecem próximos um do outro, as ondas despolarizantes, né, os PEPs também vão ser próximos. E essas ondas de carga positiva, elas podem perfeitamente se somar e virar uma onda despolarizante maior. Tá? Então sempre imagina essas cargas positivas entrando no neurônio e aí rapidamente já entra uma nova leva de carga positiva porque veio ali com outro estímulo e elas se juntam e ficam mais fortes. E aí você pode atingir o limiar numa situação como essa e gerar um potencial de ação. Tá? Então, se você tem dois potenciais sublimiares que atingem a zona de gatilho em um curto período de tempo, eles podem se somar e gerar assim um potencial de ação. Bom, além daquela somação temporal, pode também ter uma somação espacial. Então vejam aqui, né, nessa figura B. Tá? Lembra que a gente acabou de ver, né, que a célula de Purkinje do cerebelo, por exemplo, recebe cerca de 200 mil sinapses. Então, olha aqui a imagem D, né, que está colocando. Você tem aqui o terminal axonal de um neurônio gerando um PEPS, de um outro neurônio gerando outro PEPS e de um outro gerando PEPS. Eles vão se somar. Tá? E isso vai fazer com que chegue na zona de gatilho mais forte e mais provável de atingir o limiar. Aí você tem potencial de ação. Tá bom? Essa imagem, né, de um outro livro mostra exatamente isso, né? Então ele coloca aqui um potencial de ação chegando lá no terminal pré-sináptico e ele registra a alteração de voltagem aqui no corpo desse neurônio pós-sináptico e detecta ali um determinado PEPS de uma determinada magnitude. Quando você tem a chegada de mais de um sinal, né, vamos pensar que todos eles são despolarizantes, isso se soma. Né? Se elas forem relativamente próximas uma da outra, você vai ter a somação desse sinal, né? A somação desses PEPs. E com isso, então, você vai ter um PEPs mais intenso.
tá? Essa somação pode ser espacial, né, como a gente viu, mas pode ser também temporal. Então pode ser que seja uma safra grande de potenciais de ação vindo do neurônio, né, uma frequência grande. Isso vai gerar então várias ondas despolarizantes, né, vários PEPs que se somam pela proximidade com que eles acontecem, né, pela proximidade temporal que eles acontecem. E isso aumenta a chance de gerar potencial de ação. É por isso que quando o estímulo é mais forte, o fato de chegar a mais potencial de ação no terminal aumenta sim o estímulo gerado no neurônio pós-sináptico. E assim, a sinapse ela pode ser também inibitória. Tá? Então a gente está vendo a somação de PEPs, mas você pode muito bem ter um PIPS que vai subtrair, né, dentro desse PEPs. Então, esse exemplo aqui está colocando, né, aqui um neurônio gerando uma despolarização desse segundo neurônio, aqui um outro também gerando um PEPs, e você pode, por que não, ter aqui um gerando um PIPS. Né? E aí, quem ganha? O mais forte, é uma somação mesmo. Então, vamos supor, né, que esse PEPs tenha força de 5, né, números fictícios. Esse aqui também tem a força de 5. Se o seu PIPS tem uma força de 15, qual que é o mais forte? Bom, a gente vai ter aqui um PEPS de 10, né? A somação desses outros dois. Mas o PIPS tem 15. A resultante vai ser uma hiperpolarização de força 5, digamos assim, tá? Então é realmente uma somação. Então vai ter potencial de ação ou não? Depende se o produto dessa soma for uma despolarização que atinja o limiar aqui na zona de gatilho, né? Então depende. E aí, nossa, que ruim então ter inibição. Não, na verdade, inibições são extremamente importantes para fazer a modulação do sinal. Né? Então, como é que a gente consegue, né, ter um controle motor tão fino para desenhar, né, para escrever, e você consegue ter um controle motor mais grotesco para levantar um peso, né? Então esse tipo de controle para se tornar mais fino, né, para que você consiga ter a leveza de pegar um copo de água, ele acontece graças a neurônios inibidores, né, da ação motora. Então ele faz com que a contração muscular não seja tão grotesca e descontrolada. Uma outra coisa importante também é inibir reflexo de retirada, né, por exemplo. Então, se você tá ali, esquentou a comida, e foi pegar o prato, estava muito quente, muitas vezes você não solta, né? Então, apesar de você ter toda a ativação do reflexo de retirada, você mesmo assim, né, inibe a sinapse desse reflexo de retirada, porque você está levando em consideração que o prato é caro, que a comida deu trabalho para fazer. Então, assim, esse tipo de controle ocorre graças a neurônios inibitórios. Tá? Então, os PIPs também são muito importantes e frequentes no sistema nervoso. Essa imagem, né, dos 100 bilhões de neurônios, tá? Então, mostrando essa somação espacial e modulação do sinal, né? Então, é o que a gente acabou de discutir. Ele coloca aqui, então, aferências excitatórias, né, nesse segundo neurônio, que é o neurônio pós-sináptico, e uma aferência inibitória. Tá? Então aí ele põe, aí você vai ter a soma dos PEPs e o PIPs, né, que vai subtrair dessa soma, e um potencial resultante. Ah, vai gerar potencial de ação? Não sei, depende. Vai chegar na zona de disparo, no limiar, né? Se chegar, gera. Se não chegar, não gera. E essa imagem está mostrando, então, as possíveis modulações pré-sinápticas. Tá? Aqui é pré. Cuidado que aqui está errado, aqui é pré-sináptica. Então, a Silverthorne coloca, né, que você pode ter uma modulação pré-sináptica global, né? Então, ela coloca como isso, né? Ela põe aqui, né, o neurônio gerando PEPs nesse segundo neurônio, aqui também gerando PEPs, aqui gerando um PIPs, e ela põe, né, que ó, não teve propagação de sinal, não gerou potencial de ação. Tá? Então, esse neurônio inibidor modulou, né, de forma inibitória, e ele faz com que se interrompa a geração de potencial de ação. E, portanto, faz com que interrompa o sinal. E aí você, então, não vai ter uma resposta nas células alvos, né? Ele coloca. Tá? Porque você não vai ter potencial de ação trafegando pelos axônios. Né? No caso aqui, ele fez essas outras ramificações, né, do axônio. Isso acontece frequentemente.
E então, como não teve potencial de ação, você não vai ter a propagação desse sinal. Ou você pode ter ainda uma inibição pré-sináptica seletiva. Então, olha só que interessante, né? Você tem o potencial de ação, ele vai chegar nos terminais, só que esse terminal específico sofre uma sinapse inibitória. Né? Então, você propaga o sinal para essa célula, para essa do meio e essa aqui não. Porque esse terminal recebe uma sinapse inibitória. Tá? Então você faz uma inibição pré-sináptica seletiva daquele terminal. Né? Então olha como é que a coisa é muito mais complexa, né? Bom, e aí no próximo vídeo vamos ver como é uma coisa chamada plasticidade sináptica. Tá? Então, que é plasticidade? Né? É algo que se molda, é algo com capacidade de mudança. E, de fato, o sistema nervoso ele tem uma enorme habilidade de modificar suas sinapses. Tá? E muitas vezes são modificações permanentes, que é a base do aprendizado e da memória. Né? Então, é um dos temas quentes hoje em neurociência. Eles estão desvendando esses mecanismos moleculares pelos quais a gente aprende, né, que é a memória de longo prazo e o aprendizado. Então, são mudanças permanentes na sinapse.